Vamos lá, vamos falar da eleição que teve tanta gente votando que deu 130% mais ou menos da população, né? E aqui a gente sabe o que aconteceu, não é preciso ser nenhum Sherlock Holmes, né? O Maduro virou pro cara lá, responsável pela fraude, e falou: mete 51 para mim, porque é uma boa ideia. O Lula me disse que é uma boa ideia, que esse número é bom, né? O Foro de São Paulo escolheu sempre ganhar com 51. Eu acho que isso foi uma estratégia do Lula, não sei porquê. Deve ter uma bebida no Brasil com esse número, não sei, que o cachaceiro gosta. Bota 44 para o meu adversário e 4,6% para os outros. Quando o Maduro mandou a ordem, 4,6 para os outros era para o sujeito dividir entre os outros. Mas o sujeito é um funcionário público do governo do Maduro. Ou seja, é um típico petista, daqueles que estão num nível mais baixo da hierarquia de expropriação e pilhagem. É um pirata júnior, digamos assim. E pirata júnior normalmente é burro. Então o sujeito burro foi lá e colocou 4,6 para todos os outros e deu 130% de eleitores votando. O que ficou meio ruim, assim, pegou mal, né, para a democracia relativa, que não tem mais tanta preocupação nem pudor em manter as aparências, mas vá lá, né? Pelo menos não precisava ter dado esse vexame. Gente, eu vou falar um monte de coisa sobre Venezuela agora, vamos lá até o final com esse assunto, mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: não é de hoje e não é por conta dessa eleição que o Nicolás Maduro é um ditador traficante, é um narcoditador. O sujeito, o Marco Rubio, senador aqui pela Flórida, né, e filho de cubanos, ele está lembrando disso, né, ele tuitou, né? Existe uma recompensa para informações que levem à prisão do braço direito do Maduro, que é do cartel do Soles, o Cabelo. E o próprio Maduro, 15 milhões de dólares. Né? Todo mundo sabe o destino, inclusive quando ele foi para o Brasil. Não vale virar e falar, ele está no Brasil se reunindo com Lula, me dá meus 15 milhões de dólares. Tem que conseguir prender o cara. E o Brasil é cúmplice de uma narcoditadura. Por isso que ele pode pisar no Brasil, mas não pode pisar nos Estados Unidos ou em vários outros países mais sérios. Então, eu só trago isso à tona porque eu às vezes estou cansado. A voz está meio ruim assim por causa de alergia. Mas eu realmente fico cansado às vezes. Porque o Brasil cansa e a América Latina cansa em dobro. Um bando de gente fingindo que descobriu agora quem é o Maduro. Para, gente. Os mesmos que falam assim, lá vem você de novo falar de Foro de São Paulo. E olha, eu tenho amigos meus liberais. Não estou falando de tucanos, esquerdinhas, social-democrata. Liberal. Liberal clássico, que vira e fala, para com esse papo de foro, vai. Olavo. É coincidência, são aquelas coincidências que esteja aí nessa foto o Raul Castro, porque o irmão já estava falecido, com o motorista de ônibus Nicolás Maduro, com Evo Morales, com a Dilma, com Daniel Ortega, com Lula, com Boulos, com Stedley. É só uma coincidência. Não é que assim exista uma verdadeira conspiração de gente desse tipo que defende o comunismo. E também não podemos falar em comunismo, porque o Alexandre de Moraes disse que isso é ridículo, que isso é ultrapassado, que é bobagem. Né? É impressionante como o comunismo dá ibope, diz Moraes. Né? É coisa de quem quer ibope, falar de Foro de São Paulo, de comunismo, de Nicarágua, de Venezuela, de Stedley, de Boulos. Só que o Boulos tem chance de ser o prefeito da cidade de São Paulo. O Stedley estava na Venezuela gravando um vídeo dizendo que iam acusar de fraude uma democracia com eleições limpas como a Venezuela. E essa é a posição oficial do PT, que por um acaso está no poder no Brasil, graças aos tucanos que fizeram um L. Mas tudo isso é bobagem. Vamos falar de choque de gestão, de coisa mais séria. Tarcísio, o que você acha do STF? É o guardião da Constituição. Isso é importante para o debate. Não vamos deixar esses paranoicos de direita ou lavetes trazendo esses assuntos chatos para o debate, porque isso cansa. Cansa. Qual o problema? Venezuela, lá vem você falar disso. Então
Então eu estou cansado. Estou cansado de ter que repetir esse tipo de coisa. Para um bando de hipócrita, sonso ou alienado. Que finge não saber o que é o Foro de São Paulo, o que faz todo comunista e o que o Lula representa no Brasil. Com o apoio desse pessoal. Tabata Amaral, João Amoedo, Armínio Fraga e companhia. Vamos trazer alguns deles aqui hoje. Antes, eu não acho que seja coincidência que o número que todos os comunistas do Foro de São Paulo vençam seja 51. Eu acho realmente que foi o Lula que inventou esse número. Primeiro, que mostra uma corrida apertada. Segundo, que rouba até o necessário para a vitória, não precisa roubar de forma tão escancarada. E terceiro, porque é uma homenagem à cachaça lá, à caninha, que esse vagabundo, ladrão, safado gosta, né? Então vamos lá, gente. Onde começou? Começou lá atrás com o Hugo Chávez, mas mais recentemente, vamos pegar mais recentemente, 2017, vai. Criticar governo na internet pode render 25 anos de prisão na Venezuela. Então, isso foi 2017. Aí os caras vão preparando o terreno, asfixiando, perseguindo, tem preso político, os milicianos cubanos espancam jovens manifestantes nas ruas e tá tudo certo. Agora o Luciano Huck está preocupado com a postura do Lula. Agora. E, de novo, é balela, é teatro. Chega 2026, todo mundo já esqueceu isso, e o Luciano Huck faz o L de novo porque o Lula está lutando contra o fascismo. Que talvez seja representado pelo Tarcísio, que é um tecnocrata positivista que nem liga para a ameaça comunista. Porque eles chamavam o José Serra de extrema-direita, um comunista. Então, de novo, o teatro é muito podre, é muito cansativo denunciar um freak show desses, que, infelizmente, sempre tem audiência. Porque nunca subestime a quantidade de estúpido no mundo. Essa que é a verdade. E de elite culpada, podre, desprovida de princípios e valores morais, éticos. Então, o Brasil vai à contramão de países vizinhos e silencia sobre suspeitas de eleições, né? O Brasil virou um pária mundial. Primeira notinha que a diplomacia brasileira soltou foi essa. O governo brasileiro saúda o processo pacífico. E na mesma linha da Globo, né? Globo também virou assessoria. Enquanto isso, estava lá já o MST e mais 11 outras organizações de extrema esquerda, que a imprensa nunca chama de extrema esquerda, mas chama qualquer um de extrema direita, basta não ser tucano. Estavam todos eles lá parabenizando Maduro pela vitória nas eleições. Eu tenho um vídeo das eleições venezuelanas. Vamos ver como é que foi. A gente tem que rir um pouquinho, né? Mas a gente tem que saber que desde muito tempo não há eleição na Venezuela. Sempre houve fraude, escancarada, perseguição, intimidação, censura, coisas que o Brasil está fazendo. O Brasil está engatinhando, está num estágio preliminar em que pese o Supremo já não ser mais tão neófito assim nessa questão de ditadura comunista. Vamos combinar, né? Já pode dar uma ou outra aula para o próprio Maduro, né? Então, passou pouquinho tempo, o PT reconheceu a vitória de Maduro, citando inclusive a Jornada Democrática Soberana. Entre aquela primeira postagem e essa do PT, o que não faltou foi tucano e jornalista apreensivo e com esperança de que o Lula fosse condenar a eleição do Maduro. Eram os mesmos que estavam torcendo e acreditando que ia ter eleição com transparência e lisura na Venezuela. Vocês vão lembrar, e quem não viu pode pegar na internet aqui, no domingo, 4x4, eu fiz o meu prognóstico, que não foi nada otimista. E às vezes eu sou acusado de ranzinza,
né, de estraga-prazeres, mas eu nunca fui um vendedor de terreno na Lua, um embusteiro, um picareta, um cara que fala o que o povo quer ouvir, e vende gato por lebre, cria seita de fanático, tic-tac, 72 horas, o ladrão não sobe a rampa. Eu nunca fui assim. Vocês sabem, eu tenho coerência. Eu sou um cara sincero, eu falo o que eu penso. Há 25 anos, 30 que eu faço isso. E eu não vou mudar. Me acompanha quem quer ouvir análise séria. Quem quer tomar Rivotril com Plasil e com Engov e com Prozac, vai na farmácia. Não vem aqui. Eu vou lá porque o Rodrigo vai me acalmar e vai falar que tudo vai acabar bem e que a eleição vai correr bem. Agora para, Rodrigo, não fala isso porque o povo está na rua. Vamos alimentar alguma esperança, mas vamos fazer análise séria e realista. O povo está na rua e o líder da oposição já foi sequestrado, a Maria Corina corre risco de vida, está cercada na embaixada argentina, que tentaram cortar a eletricidade. Então, assim, vamos passar pelas coisas, mas vamos reconhecer o óbvio, né? Era óbvio que isso ia acontecer. E agora tem gente fingindo que acredita, ou, pior, acreditando, que essa nota da Gleisi Hoffmann, do PT, gerou um racha interno no PT. Porque o Lula teria ficado incomodado. Vocês acham que a Gleisi solta pum sem pedir autorização ou combinar e coordenar com o Lula? Vocês realmente acreditam nisso? Gleisi Hoffmann pensa e age por conta própria. É o Haddad também. O Haddad está sofrendo fogo amigo do PT. Quantas vezes isso saiu na imprensa e eu trouxe aqui minha análise, até um tanto óbvia, não vou me vangloriar, de que o Haddad não pensa por conta própria e não está lá por isso, por pensar por conta própria. Está lá por ser um poste apagado, um cachorrinho de estimação do Lula. Então, para, gente. Já está lá o Nicolás Maduro, todo pomposo, né, agradecendo o Putin, aquele que gera esperança também numa ala da direita, no Tucker Carlson e companhia. O Putin vai salvar o Ocidente dos globalistas. O cara que considerou a queda da União Soviética a maior tragédia geopolítica da história e que com 32 anos era diretor internacional na Alemanha da KGB. Esse cara vai salvar o Ocidente dos globalistas. Porra, eu perco a paciência com excesso de estupidez no mundo e a direita tem sua cota de estúpidos, né? Então tá lá o Putin recebendo agradecimento, tá lá os ayatolás xiitas do Irã e já deve estar pronta a mensagem para disparar para o Lula. O Brasil está no eixo do mal. O que é necessário para a turma entender isso e absorver a ideia? Graças a Armínio Fraga, João Amoedo, MBL e companhia, o Brasil está no eixo do mal. Hoje o Brasil é um país que pertence ao eixo do mal. É sócio da China, da Rússia, do Irã, da Nicarágua, de Cuba e da Venezuela. Não é difícil, né, entender isso. E tem um nome por trás disso. Celso Amorim, que pegou o bastão do falecido, que o diabo o tenha, Samuel Pinheiro Guimarães, o ideólogo dessa porra toda. Tá lá o Celso Amorim, que é o cara do Maduro. É o cara do Foro de São Paulo no PT. É o chanceler do B. E quem que o PT mandou para a Venezuela para ver se vai ter lisura e transparência? O Celso Amorim. E tem gente que leva a sério. Não, calma, vamos ver o Lula. Não, Lula, você vai dizer que houve transparência mesmo, Lula? Vamos esperar? Vamos aguardar mais alguns minutos? Para ver se o Lula vai romper com o Maduro, agora que o Maduro mostrou que é um ditador, porque até ontem ele mostrava que era um democrata? Como é que tem gente que cai numa porra dessas? É muito cansativo, é um negócio... eu me sinto, às vezes, esmurrando faca, ponta de faca. Dói, cansa. Eu fico exaurido. É muita estupidez no mundo, não dos tucanos. Porque o Armínio Fraga, o João Almeida, não são pessoas estúpidas. Cafajestes, talvez. Estúpido é quem acredita no Armínio Fraga. Como um bom tucano que quer a liberdade e, acima de tudo, é democrata. Escreveu a cartinha pela democracia. Ele e tanta gente boa.
e que agora eles estão cobrando do Lula. Olha, eles são independentes. Lula, você não vai criticar o Maduro, Lula? Nós fizemos o L. Enviado à Venezuela, assessor de Lula defende que candidatos respeitem o resultado. A Gazeta do Povo, um jornal sério, tá lá, como Celso Amorim costurou a reaproximação do Brasil com Maduro e outras ditaduras. Tem passo a passo, cada agenda do Celso Amorim com cada ditador desses. O cientista político Elton Gomes, né, mostrando o fato de Amorim assumir um posto de assessor de Lula lhe dá liberdade de se posicionar sobre temas polêmicos que não seriam meio possíveis assim, não sem o Brasil virar oficialmente um pária e aí sim sofrer sanções como o Irã, como a Venezuela. Um chanceler oficial não poderia. Mas ele vai lá, né, e fala na cara dura. Não, eu sou contra o Irã condenar à morte certas mulheres, mas os Estados Unidos também têm pena de morte. E teve que ouvir do embaixador ao lado, falar, fazer equivalência moral entre as duas coisas é inaceitável. É coisa de canalha, é coisa de comunista. E qual é a postura oficial do Lula, do PT, da esquerda radical no Brasil, se não essa? Eu cheguei a escrever sobre isso, foi comovente o otimismo da turma. Olha o Clarim, encerraram os comícios com um forte clima de otimismo. O próprio Edmundo, olha isso, opositor de Maduro acredita que o exército garantirá a eleição limpa. Pô, você tá de sacanagem. Agora tem um ou outro vídeo vazando aí de uma deserção aqui, outra acolá, 2 militares que debandaram. Vamos torcer. Porra, é o que eu mais quero. Que o Maduro seja empalado em praça pública. É o destino de todo ditador, tem que ser prisão ou morte. Não existe ditador aposentado, porém. Existe ditador deposto. Né? Gaddafi, Saddam Hussein, Ceausescu na Romênia, né? Que não sei se pronuncia Ceausescu, alguma coisa assim. Ceausescu, alguma coisa assim. Ceausescu, sei lá. Né? É o destino merecido de todo ditador. Putin merece esse destino. Agora, o cara virar e falar voluntariamente, vou para Bahamas curtir a vida? Você já viu alguma vez um ditador fazer isso? Abrir mão de poder voluntariamente e se aposentar ou tirar umas férias? Porque eu vi gente fazendo essa análise. Não, Maduro sai 4 anos, depois ele culpa a oposição pela desgraça venezuelana. Porra, você tá de sacanagem, meu amigo. O Leonardo Coutinho é um cara sério. Tem uma biografia escrita sobre o Chaves, que eu recomendo. Tava lá também no final de semana. Não há final feliz possível para a Venezuela. É uma narcoditadura. Os cartéis estão no comando. Teve até cartel opositor anunciando que tá contra o governo. Aí teve gente brincando, né? Até traficante tem mais dignidade do que comunista. Mas é porque não é só comunista, né? É comunista traficante. Então vai ver que é o concorrente. Mas o cartel dos Solos é a turma do Maduro. Virou um hub internacional de tráfico de drogas, como Cuba sempre foi. E de terrorismo. A turma do Hezbollah está atuando pesado na Venezuela. E está chegando ao Brasil. Já está no Brasil. Então, de novo, dá para levar a sério um processo em que eleitores são coagidos por forças paralimitares a votar e como votar? Os caras, entendeu? Jogam escancarado, jogam pesado à luz do dia. Quando Maduro fala em banho de sangue, não é uma ameaça vazia. Uma parcela importante da sua base não funciona segundo as regras da política. Imagina o Luciano Huck e a Tabata Amaral dialogando com um miliciano cubano e com um traficante do cartel dos Solos. Ah, gente, olha só, não é assim, tem que deixar votar, não, democracia. Vamos ver. Sabe, chega a dar pena, escorre lágrima. É comovente. O grau de ingenuidade, estupidez ou cinismo. Né? Então, vamos lá. O que os capangas do Maduro fazem com o povo?
vengan, que ven. Son pistolas, ven. No, ven. Ojalá. Dale, que vienen para acá, aquí. Grábalo, que están haciendo, grábalo. Estamos con nuestro derecho, no estamos haciendo ni estamos con violencia a nadie. Mira lo que están haciendo, Dale, pósame, anda, pósame, sígueme posando, que te ves bello. Grábalo. Sígueme posando, anda. Dale, pósame y dispárame para acá, ven. Agora eu pergunto a pergunta óbvia de $1 milhão. Como é que um povo desarmado enfrenta capangas e militares cooptados? Como? Olavo de Carvalho, que tem razão, escreveu: Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Fidel Castro, Lula e Maduro, todos desarmaram primeiro a população e depois armaram as milícias do partido. Lula não chegou a tanto e nem precisou ele, né, fazer a campanha de desarmamento. Ele deixou isso com os tucanos, com os primos mais moderados, entre aspas. Como é que você enfrenta desarmado o Estado tirano? Derrubando estátuas? Legal, foram 3 até agora. O simbolismo é importante. E olha, não me interpretem mal. Toda a minha admiração pelo povo corajoso da Venezuela, que num ato de desespero total está indo por tudo ou nada, com as mãos, com as unhas, pagando um preço muito alto já, né? Vivendo na miséria. É um país que é o maior poço de petróleo do mundo, com a miséria do Haiti, graças ao comunismo. E o povo desesperado está partindo por tudo ou nada. Derrubar uma estátua de um tirano, de um ditador, é um ato de ousadia, de rebeldia. Mas não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. Então, todo mundo ficou muito excitado com essas imagens. Eu reconheço a coragem, mas e o dia seguinte? A estátua no chão, e aí? Tem que pegar o Maduro, não a estátua, né? E é meio difícil pegar o Maduro, a menos que tenha, claro, traição dos comparsas, principalmente da polícia e dos militares, que são aqueles armados. Então a gente lembra, por exemplo, né, da incrível análise do senador bolsonarista, peronomútil, Hamilton Mourão. Enquanto ele tiver apoio militar, Sim. a população que é de oposição e contrária ao Maduro, ela está desarmada, não é? E tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela, que seria horrível para o hemisfério como... Seria horrível uma guerra civil. Talvez seja melhor virar Cuba de vez. Cuba não tem guerra civil. Tem lá as católicas que saem de branco para protestar, apanham, muitas são presas e acabou. E o regime já dura mais de meio século. Os Estados Unidos viveram uma revolução, morreu muita gente. Os pais fundadores entendiam a importância de ter armas e até poder criar milícias privadas contra o Estado se virar tirano. E depois, no século seguinte, tiveram uma guerra civil também na questão da escravidão, que os democratas defendiam a escravidão. Foram os que criaram a Ku Klux Klan e companhia. Os professores de história fingem não saber disso, que não pega bem. E lutaram uma guerra civil aqui que morreu 600 mil pessoas. Para 30 milhões de população à época, hoje tem mais de 300 milhões. É como se morressem 6 milhões de americanos. Então, guerra civil é uma imagem assustadora, sim, mas não necessariamente tem que ser descartada como a pior hipótese. Eu penso em algumas piores. Um regime totalitário que assassina qualquer crítico, prende todo mundo e transforma a população em gado escravizado. Eu prefiro Braveheart, William Wallace, personagem lá do Mel Gibson, freedom, até o último minuto de conseguir respirar com as entranhas para fora. Tem algumas pessoas que valorizam a liberdade. Graças a essas pessoas que não fizeram apenas
discursos bem intencionados ou otimistas, mas muitas vezes pegarem armas, graças a essas pessoas, nós temos alguma liberdade no Ocidente hoje. O Ocidente não chegou até aqui sem sangue derramado, sem luta, sem guerra e muitas ideias, claro. Então, meus amigos, nota -13, como diz o meu amigo Serrão, para o Mourão, né? Com essa opinião dele que não é de hoje, mas enfim. E aí? Desarmaram a população. Todo projeto de ditador totalitário sempre tentou desarmar a população. Aqui, quem é que está falando em desarmar? A Kamala Harris. Não vai conseguir, porque aqui tem a NRA, porque aqui tem o Texas, agora a Flórida e a cultura da liberdade. Aqui as pessoas entendem que arma... E eu converso com muita gente e falo assim, não, mas é para legítima defesa. Ninguém precisa de um fuzil AR-15. A legítima defesa que os pais fundadores defendiam vale, inclusive, para um Estado tirano. Se o Estado for tomado por um tirano, a legítima defesa do povo também vale. E aí, nesse caso, não vai ser com uma arma de porte que você vai se defender, né? Tudo bem que o exército americano é o mais poderoso do mundo e lascou. Mas é difícil ocupar, né? Tenta ocupar o Texas. Você consegue mandar uma ogiva nuclear, claro. Ou soltar os F-16 lá. Mas ninguém vai fazer isso. Agora, como é que ocupa o Texas? Com cada texano armado até os dentes. Se a turma de Caracas tivesse essas armas, como tem os suíços, os israelenses, ia ser mais difícil o Maduro ter feito o que fez, junto com o Hugo Chávez, antes. Então tá lá o Estadão, né? Agora vamos para os tucanos todos e a imprensa agora, né? É assim que funciona uma ditadura, o editorial do Estadão de hoje. Oposição jamais teve a chance de derrotar Nicolás Maduro no voto. Do início ao fim, o ditador fraudou o processo eleitoral e intimidou os venezuelanos para se aferrar ainda mais ao poder. Aplausos para o Estadão, para essa peça. Mas é o mesmo Estadão que aplaudiu o STF e tudo que os comparsas do Lula fizeram com a caneta suprema contra uma eleição limpa e transparente? E depois contra quem ousou se manifestar, desarmado, sem nenhum golpe à vista. Então, de novo, nota -13 para o Estadão. E a Folha de São Paulo, que escreveu uma reportagem, entenda como a Venezuela passou de mais rica da América Latina para palco de crise humanitária e não menciona uma única vez comunismo. Porra, se tem o meu ex-chefe, Paulo Guedes, ele exigia de todos nós o poder de síntese. Eu ia lá para Moscou, fazer as visitas das empresas. Quando eu voltava com as minhas análises, eu tinha reunião, eu tinha que explicar. Falei, olha, é isso, o Putin é o Pinochet russo. Ele vai sacrificar a liberdade política, mas no primeiro momento não vai sacrificar a liberdade econômica. Aí eu gostei, Pinochet russo. É o poder de síntese, você conseguir embalar a sua mensagem toda em poucas frases. Isso tem valor no mundo corrido, dinâmico. O jornalista tem que fazer isso, né? A manchete é isso. Por isso que foi tão podre o que a imprensa fez na tentativa de assassinato do Trump. Barulho de tiro, Trump cai, Trump sai. Nada disso era relevante na história. Tentam matar o Trump. Isso é a manchete. Tentaram matar Trump. Então, o poder de síntese é importante. Nesse caso, porra, olha a pergunta da Folha. Entenda como a Venezuela passou de mais rica para crise humanitária. Eu tenho a resposta em uma palavra. Comunismo. Acabou. Próxima questão. Está explicado. Por isso que todo país, em todo canto do mundo, em qualquer época, que foi seguir o mesmo roteiro, comunismo, acabou igual. Escravidão, miséria, opressão, todo. Então, qual é a dificuldade de falar que o problema da Venezuela é o comunismo? A turma lá do Deltan, do Moro, passou muito tempo falando da corrupção. Alguém olha para a Venezuela hoje e fala, o problema é a corrupção? Pô, corrupção tem o MDB, tem o Brasil desde sempre, o Centrão Fisiológico, isso é corrupto. Mas tinha liberdade, em que pese a corrupção.
O problema da Venezuela e do PT, diga-se de passagem, está longe de ser a corrupção. O maior problema é o comunismo. O comunismo leva inexoravelmente a isso que estamos vendo. Levou em toda tentativa, todo experimento. Em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer língua. Então, vamos lá, né? Vamos falar a verdade. Olha o jornal O Globo fazendo um papelão. Não houve violência ou incidentes nos locais de votação, diz ministro da Defesa. Morreram tantas mil crianças palestinas, diz Ministério da Saúde da faixa de Gaza, ou seja, o Hamas. E o Globo dá essas manchetes, porque o Globo virou putinha de traficante, terrorista e ditador. Né? Não tem outra forma de dizer isso. É o que virou a Globo. Garota de recado, muito bem paga, para essa corja, para o eixo do mal. E por falar nisso, está lá o Barroso dizendo que a Venezuela é uma tirania de direita, porque tem os militares, ou seja, Cuba, Fidel Castro, fardado, também sempre foi então uma ditadura de direita. É tão imbecil esse comentário, mas é o que disse o Maduro. Vamos então para essa baboseira toda e para os isentões. Antes, meus amigos, a coisa tá feia mesmo no Brasil, porque está no comando desse comparsa do Maduro, né, que está mirando nesse exemplo, que quer levar o Brasil nessa direção. Não se enganem quanto a isso. Então, eu estou aqui para ajudá-los a pelo menos proteger a poupança. Fair USA é sua corretora de câmbio, sua consultoria de câmbio. Fala com a Adilson Góes, ele vai ter solução para sua pessoa física, jurídica. Vai lá no site da Boss Consta e manda mensagem na ala de parceiros para Fair, que eles vão te atender. Vamos lá. Olha que fofo. Olha o que é ser tucano. Ser tucano é ser uma camisinha de comunista, como dizia Olavo. Alckmin avisou que Maduro agia de forma autoritária. Puxa, é mesmo, Alckmin? Alckmin também avisou que o ladrão queria voltar à cena do crime, mas deu as mãos pro ladrão e voltou junto. Então, esse é o Alckmin. Avisou que o Maduro é autoritário. Aí vem o Luciano Huck. Não dá para passar pano. Agora não, né? Pro Lula dá. A Venezuela vive uma ditadura. Tudo indica que estamos vendo uma fraude eleitoral. Tudo indica. Como cidadão, como latino-americano e como democrata, que fez o L, espero que a Venezuela possa vencer essa fase. Já passou da hora. Espera um milagre, porque pergunta se ele defende uma insurreição, uma revolução popular contra a ditadura. Aí não. Pergunta se ele se arrepende de ter defendido o desarmamento do povo numa hora dessas. Também não. E o mais curioso, claro, é que ele fez o L. Ele defende no Brasil o preposto do Maduro, do Foro de São Paulo, o representante do Foro de São Paulo no Brasil, o Maduro brasileiro. Ele defende, assim como o Tabata Amaral. O que está acontecendo na Venezuela tem nome: fraude eleitoral, intimidação a opositores, manobras para dificultar o voto, blá, blá, blá. Como deputada federal, tenho o dever de acompanhar a situação do país vizinho. Desejo que a Venezuela inicie o quanto antes a transição da atual ditadura para uma democracia plena, tipo a brasileira. Com o Lula no poder, que foi solto pelo STF para isso, e o TSE deu aquela mãozinha e aquela ajudinha, o empurrãozinho para que acontecesse, né? Cínica. Com aquela fala moderada, mansa, sonsa. Alguém tem dúvida de que daqui a 2 anos Tabata Amaral vai fazer o L de novo para combater o fascismo? Então é o quê? É estupidez? Ela não consegue perceber a incoerência? Não, gente, deixa de ser bobo. Aí ingênuo é você, se acreditar nisso. Ela é falsa. Ela é uma fraude política, tanto quanto a eleição na Venezuela é uma fraude que ela denuncia. Ela é uma fraude política. É uma personagem criada e tem método. Essas críticas pontuais para continuar posando de democrata que critica o Maduro, mas defende o maior defensor do Maduro no Brasil. Caio Blinder. Votei no Lula.
Não me arrependo, é o fiador da democracia brasileira, escreveu o Caio Blinder. E agora? A eleição na Venezuela não acabou, mobilização popular e blá 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 para impedir a farsa. Aí pergunta se essa turma toda vai vir a público agora falar: eu errei ao fazer o L. Agora eu estou vendo que o Lula não é um democrata. Olha, eu até daria a concessão de que eles são, na melhor das hipóteses, muito tapados. Puxa vida, precisaram dessa prova para entender o que era Maduro e o regime venezuelano? Depois de 25 anos de ditadura? Vá lá. Mas se eles viessem a público para falar: fiz merda, votei num cúmplice de tirano, num bajulador de corja tirânica, me arrependo profundamente, não vai ver uma mensagem dessas. Porque são todos eles tucanos cínicos. Apoio a Maduro revelará quem é democrata na esquerda. Pedro Doria no Globo. Houve fraude. Há um golpe de Estado em curso na Venezuela. Pedro Doria, a Venezuela era uma democracia até ontem? Maduro foi eleito democraticamente, com transparência e lisura, nas outras vezes? Então, como é que agora vai descobrir quem é o joio e o trigo na esquerda? Você está escrevendo isso agora porque você é parte do joio, como todo esquerdista. Você é um pseudo-liberal que se vende como liberal e apoia bajuladores de tiranos comunistas. Merval Pereira foi na mesma linha também. Deixa eu achar aqui o Merval. Cadê o Merval? Foi na mesma linha que o coleguinha, estava uma coluna do lado da outra hoje. A Gengov, né? São ossos do ofício. Simulacro de democracia. O governo brasileiro coloca em risco sua reputação e liderança regional para apoiar um ditador. Porra, é só agora que ele virou ditador. São muito cínicos. Isso é canalice. Isso não é uma análise. Isso é canalice. Aí vem o diplomata liberal, Paulo Roberto de Almeida. O governo brasileiro, antes de se manifestar oficialmente, poderia solicitar que o Conselho Nacional Eleitoral divulgue as atas, como faz o TSE no Brasil. Olha o nível de sabugice aos tiranos e opressores. Cara, se diz um liberal. Foi massacrado é pouco pelo Olavo de Carvalho naquele debate, né? Porque olha o nível da nossa elite pseudo-liberal. Olha o raciocínio dessa gente. Aí vem a outra, pior ainda, que se vendia como direita, né? Eu não tenho nada contra ditaduras. Porra, ela começa assim a frase, eu tenho. E o engraçado é que a frase dela contradiz o resto, como apontou o Dom, né? Porque logo depois ela diz: vocês aí que estavam até ontem pedindo interpretações exóticas do artigo 142, ridículo. A figura compara quem estava denunciando o golpe dos comparsas do Maduro no Brasil com quem está agora fazendo o que está fazendo na Venezuela. E não podemos denunciar. Se você acha que havia um mecanismo constitucional para frear o golpe supremo petista que colocou o ladrão de volta à cena do crime na mão grande, se você achava que existia uma saída constitucional, você é um Maduro brasileiro. E detalhe, ela não tem nada contra o Maduro, porque ela é uma duguinista, ela é uma bajuladora do Putin, como uma certa ala esquisita da dita direita. E ela participava de podcast comigo e com o Fiuza na Gazeta do Povo. De onde vem a ajuda, gente? O Ernesto Araújo está certo. Os venezuelanos estão lutando com as próprias mãos. E a ONU? Em silêncio, porque a ONU é o antro dos tucanos globalistas. E na Agenda 2030 deles, não tem espaço para a democracia. Eles querem tomar o poder, os comunistas podem ser instrumentos para isso, como no Brasil, porque eles tentaram 37 nomes globalistas, né? Terceira via, lembra?
Simone Tebet, blá, blá, blá. Nenhum vingou. Eles falam, solta o ladrão, bota o comunista e seja o que Deus quiser que a gente consiga controlar uma vez mais eles. E puxar o tapete vermelho deles, se for preciso, com impeachment, alguma coisa assim, porque o sistema é poderoso. Mas os comunistas também são. E esse é o embate que temos hoje, comunistas e globalistas. É briga dentro do próprio quintal da esquerda. É por isso que a ONU não fala nada. Nem o Papa, que o Papa também é esquerdista. Nunca houve uma eleição tão roubada quanto na Venezuela, denunciou o mestre Guzzo. E ele está certo, claro. Todo mundo vai dizer agora que não se pode falar em ditadura na Venezuela, porque Maduro foi eleito pelo voto popular. Isso vai ser a linha da extrema esquerda e os seus primos sonsos, Tabata, Hulk e companhia, vai ser falar que é uma ditadura sim e que isso mancha a imagem do Lula. Mas continuam fazendo L. Ou falar que a Venezuela é uma ditadura de direita, como fizeram já alguns bobocas da Globo News. Entre eles, o Valdo Cruz. Esse é impagável, né? Como fala besteira. Esse parece que na Globo, a Paula Schmidt denunciou isso. Para você manter o emprego, é uma concorrência de feiura. Que conseguir falar mais merda por segundo, se for alinhada ao objetivo do PT, garante o emprego, né? Então, Valdo Cruz está candidato à medalha de ouro. Eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, né? A gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Aí ele até elencava, hoje é um governo conservador. Esquerda é democracia. Isso que eu ia falar. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Não vejo mais ele com essa... ele é mais um governo de esquerda de fachada e que não respeita a democracia. Mas eu queria... nesse ponto, eu queria até ir além. Por que o Brasil fica se posicionando em defesa de um país que de esquerda não tem mais nada, zero, não tem mais nada, zero? Seria então, porque o que a gente percebe é um PT apoiando Maduro, mais por achar que a Venezuela tem um governo de esquerda. Não tem, na minha opinião, mais, né? O governo Lula também. O governo Lula começa a se distanciar. Até onde vai se distanciar? Vamos checar o que vai acontecer depois dessa apresentação. Detalhe, aquele que estava ali como convidado é o Aloysio Nunes, senador tucano, né? Que era motorista do Marighella, terrorista, comunista. Aí ele repete, esquerda é democracia. Porra, olha quantos ditadores de direita no mundo. Pol Pot, Xi Jinping, Putin, Fidel Castro, Daniel Ortega, Maduro e tantos outros. E por acaso todos eles muito próximos do MST, do Stedley, do Lula, mas todos de direita. Sabe? É brincadeira, de mau gosto o que a Globo News faz. A Globo News é asquerosa. Uma quenga de bordel, de estrada, tem muito mais dignidade do que qualquer comentarista desse da Globo News. Inclusive o Guga. Oi, Guga. O Guga foi na mesma linha, o bobocão. Eu não entendo por que o PT tem esse fascínio com o regime do Maduro, que não é nem um regime de esquerda, é uma cleptocracia ditatorial de viés militar. É isso que é o Maduro, além de ser uma figura extremamente conservadora ou retrógrada em questões comportamentais. Ele é abertamente homofóbico, abertamente misógino. Não entendo assim o que vem nele de tão magnífico contra os direitos reprodutivos das mulheres. Ele na Europa não tem nada a ver com Pedro Sánchez da Espanha, ou com a esquerda francesa, a esquerda britânica, quando se fala em esquerda. Ele não, é essa figura cleptocrática, né? Esse bandido que governa a Venezuela. Oi, Guga, daqui a pouco eles vão descobrir que o Lula, então, também é meio que isso, né? Até porque tem viado, pilotas exporta viado, mulher de grelo duro. Daqui a pouco eles vão descobrir que o Lula não é de esquerda, né? Mas, porra, então dá o nome que vocês quiserem, mas eu condeno isso aí, tá? O Putin, a Nicarágua, o Irã, a China, a Venezuela, Cuba, o Lula, o PT, o Stedley, o MST, tá? Dá o nome que quiser. Vamos
condenar junto isso, em vez de fazer o L com eles para salvar a porra da democracia? Cafajeste. Todos vocês. Todos, inclusive o Guga. Cafajeste. Isso é coisa de cafajeste. Né? Não tem meia palavra, não. E usaram todos os artifícios, né? Além da intimidação, da perseguição, da prisão política. Olha lá. Convoca chavista para distribuir comida e gasolina para votarem nele. A Venezuela é um poço de petróleo em forma de nação, que foi tomado por piratas comunistas que destruíram a possibilidade de criação de riqueza no país. O país virou miserável tanto quanto o Haiti e que usa essa riqueza que ainda existe para a cúpula, a nomenclatura viver que nem nababo. São os sheiks latino-americanos. Vivem que nem nababos e compram voto. Mesmo assim, conseguiu só uns 30%. Porque a gente sabe que o Edmundo Gonzalez teve pelo menos 70%. Né? Então é isso. Oposição quer convocar ministro de Lula por omissão em relação à Venezuela. De novo, todo esforço aqui de guerra de narrativas, de desgaste político, é legítimo, é até louvável. Ciro Nogueira está certo nessa. Agora, é cosmético. Ou a gente entende que está lidando com gente que faz o que o Maduro faz no Brasil e quer seguir nessa linha, ou a gente vai continuar se iludindo e bancar um bobalhão que nem o Guga, que nem a Tabata, que nem o Luciano Huck ou o Caio Blinder. Ou o Reinaldo Azevedo. Olha o nível em que chegou o sujeito. Ele detona o Maduro e diz que o Maduro está manchando a biografia do democrata Lula. Olha o nível. O Lula criou o Foro de São Paulo ao lado de Fidel Castro. Criou. O Lula defendeu a vida inteira a ditadura de Fidel Castro em Cuba. Mas é um grande democrata, segundo o autor do País dos Petralhas 1 e 2. E que bateu a cabeça, ou pegaram um compromate pesado dele, né, para fazer chantagem, ou se vendeu. Eu não sei qual é a hipótese. Bateu cabeça, se vendeu, chantagem. Eu sei que hoje ele tira foto todo pomposo ao lado das filósofas petistas que entendem a lógica do assalto, que ele até ontem condenava com veemência. Esse é o destino de todo tucano. O destino de todo tucano que não conseguiu se livrar do tucanato é cedo ou tarde ficar de 4 para um petista. Quando Navalny morreu na prisão, Lula afirmou que deveríamos aguardar exames para descobrir se ele foi mesmo assassinado, porque não queria bater de frente com um colega Putin. Estamos aguardando até hoje os exames e a postura do Lula. Será que a posição sobre as atas de votação vai seguir o mesmo caminho? Já está. O Lula já se manifestou dizendo que o tribunal disse uma coisa, mas não saiu o resultado final, vamos esperar. E a turma esquece. A imprensa não cobra. Navalny, ninguém mais lembra que morreu envenenado pelo Putin. E esse é o problema. A memória curta, a estupidez infinita de muita gente. Então, volto a fazer meu prognóstico, minha profecia. Em 2026, tudo isso terá sido esquecido e todos esses isentões de bosta e tucanos de merda que fizeram um L para salvar a democracia estarão uma vez mais ao lado de Lula, do PT, contra a ameaça fascista. Mas eu caso grana com quem quiser. Então, meus amigos, fiquem à espera de Godó ou de um milagre, mas a gente sabe que está lidando com canalhas hipócritas, né?